Vamos iniciar mais uma videoaula de geoestatística, ainda dentro do assunto de análise estatística por meio dos elementos de uma distribuição, que permite identificar os grupos de valores que uma determinada variável pode assumir, de modo que seja possível, por exemplo, localizar valores de maior concentração no início, no meio ou no fim de uma distribuição de frequência, além de verificar se estamos frente a uma distribuição por igual. Contudo, para entender sobre uma tendência característica de uma dada distribuição de frequência, se faz necessário analisar outros elementos, como elementos de posição, elementos de medidas de variabilidade ou dispersão, medidas de assimetria e elementos de medidas de curtosa. Bom, ainda estamos aí vendo medidas de posição, que representam estatísticas de uma série de dados que nos orientam quanto à posição da distribuição em relação ao eixo das abscissas, por exemplo. As mais importantes são classificadas como medidas de tendência central, em razão dos dados analisados tenderem a se agrupar em torno dos valores centrais. São elas média aritmética e ponderada, que já vimos, moda, que também já vimos, e vamos ver agora a mediana. A mediana é aquele valor que se encontra no centro de uma distribuição ordenada, ou seja, a mediana de um conjunto de valores ordenados separa esse conjunto em dois subconjuntos, com o mesmo número de elementos. Vamos ver primeiro a mediana de dados não agrupados, em um conjunto de número de elementos ímpar. Em primeiro, deve-se ordenar a distribuição, e em seguida, toma-se o valor central, que divide esta distribuição em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos de cada lado, esquerdo e direito, do valor central. O nosso exemplo da distribuição, uma distribuição com 9 elementos, então n igual a 9, né, é ímpar. Então, logo, numa distribuição ímpar, a mediana é o valor da ordem de posição na distribuição dada por n mais 1 dividido por 2. Tá? Então, aqui, 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. Então, a mediana é o valor, né, do elemento da quinta ordem. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, a mediana é igual a 20. Numa mediana de dados ainda não agrupados, mas com o número de elementos par no conjunto, na distribuição, em primeiro deve-se ordenar a distribuição e em seguida toma-se os valores centrais, que divide a distribuição em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos, tanto para a esquerda como para a direita, dos dois elementos centrais. Agora estamos frente a uma distribuição de número de elementos par. Então, para calcular, nós temos que identificar a ordem da posição n sobre 2. Então, nós temos uma distribuição de 8 elementos, então n igual a 8, 8 sobre 2, 4 é o quarto termo. E n sobre 2 mais 1. Então, 8 sobre 2, 4 mais 1, 5, quinto termo. Então, é a média do quarto termo mais o quinto termo por 2. Né? Então, o quarto termo 8, quinto termo 10, 18 por 2, 9 por 9. Então, a mediana desta distribuição. Agora, a mediana de dados agrupados. Primeiro, sem intervalos de classe, que basta encontrar o valor da variável de frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências absolutas. Como aqui no exemplo, em um hospital que possui 272 leitos, distribuídos em 68 quartos, considerando como variável o número de leitos com pacientes com Covid-19. Então, aqui a gente tem aqui o número de leitos, que é a nossa variável, né, número de leitos, a frequência, né, desses números de leitos com pacientes com Covid, tá? A frequência simples, a sua soma é 68, e aqui a frequência acumulada. Vimos que a metade da soma das frequências simples é 34. Então, na coluna da frequência acumulada, a gente observa um valor imediatamente superior a 34, que aqui é 36. Então, é nessa ordem que está, então, a nossa mediana. Então, aqui é da ordem 2. Né? Logo, essa mediana corresponde ao valor 2, que corresponde a 2 leitos.
essa é a nossa mediana, né, para casos de dados agrupados sem intervalos de classe. No caso do cálculo da mediana de dados agrupados, agora com intervalos de classe, a gente encontra o ponto do intervalo em que está compreendida a mediana. Porém, para se encontrar esse intervalo, que ele é chamado de classe mediana, calcula-se inicialmente o valor correspondente, novamente, à metade das frequências absolutas. Então, aqui no nosso exemplo de níveis de cinza, nós temos aqui 4 classes, 1, 2, 3, 4. Então, calcula-se a soma das frequências simples, ou absolutas, e a classe mediana é aquela correspondente à frequência acumulada imediatamente superior, né, à metade do valor aqui da soma das frequências absolutas. Então, a metade de 63.000 é 31.500. Então, procura-se na coluna de frequência acumulada um valor imediatamente superior a 31.500, que é aqui 50.400. Então, aqui se localiza a nossa mediana. E essa classe, né, de ordem 3 é a classe mediana. Porém, para se calcular a mediana, né, faz o seguinte procedimento. Pega-se a posição, que é o 31.500, que é a metade, né, da soma das frequências absolutas, menos o número de elementos das classes anteriores, aqui 25.200, é só olhar na frequência acumulada, dividido pelo número de elementos da classe mediana, que é 25.200, vezes o número de elementos do intervalo, 64. Tá? Com esse valor, deu 16, e eu vou somar com o limite inferior da classe mediana. Então, 128 mais 16, 144, que é o valor da minha mediana. O exercício aqui agora, vamos calcular a moda, a ordem da classe modal e a mediana desta distribuição de frequência de níveis de cinza de uma imagem de satélite. Ok? Então, primeiro, a gente vai então calcular a moda, identificando a classe modal, que é aquela classe de maior frequência simples. 16 é a classe de ordem 4 e igual a 4. Essa é a classe modal. Identificada essa classe, a gente soma o limite inferior e superior dessa classe e divide por 2. 1.600 por 2, que deu 800. O valor da moda nessa distribuição, ou seja, o valor de maior frequência. Ok? Vamos passar então para o próximo cálculo do exercício, que é calcular a mediana da distribuição. Novamente, então, primeiro a gente soma as frequências simples, calcula a metade, então a soma deu 64, a metade de 32, procura-se na coluna de frequência acumulada, né, o valor imediatamente superior a 32, aqui foi 45, para se identificar aqui então a classe de ordem 4, a classe mediana. Identificada essa classe, é aqui que vai se posicionar a mediana. Então, eu pego 32, que é aquele valor, a metade, né, da soma da frequência absoluta, menos os 29 elementos anteriores, das classes anteriores, dividido pelo número de elementos da classe mediana, 16, vezes o número de elementos do intervalo, 100. Esse cálculo deu 18,75. Então, a mediana será o limite inferior dessa classe mediana, 750, mais esse cálculo, 18,75, dando 768,75, o valor da mediana. Ok?